de tirar os filhos da escola para cuidarem deles em tempo integral, até fazer os netos limparem eles depois de usar o banheiro. Esses são, sem dúvida, os piores pais que já apareceram no programa Quilos Mortais. Começamos com uma das histórias mais chocantes. Kirsten, uma mulher de 38 anos que pesava mais de 278 quilos. Ela teve uma infância muito difícil. Após ser agredida no colégio, se afundou nas drogas e passou a negligenciar totalmente sua saúde. Viciada, ela chegou a morar com seus traficantes e trocava o próprio corpo por entorpecentes. Foi assim que engravidou do seu primeiro filho, sem saber quem era o pai. Mergulhada em tristeza e insatisfação, começou a comer compulsivamente. Para ela, a comida era um refúgio e também uma forma de se tornar indesejável, como se isso a afastasse do mundo. E ela continuou comendo. Talvez no fundo só queria que as pessoas se afastassem dela. Quando completou 20 anos, Kirsten já pesava mais de 136 quilos. Mesmo assim, continuou vivendo do mesmo jeito, até engravidar novamente. Foi aí que a realidade bateu forte. Ela não conseguia mais cuidar dos dois filhos. Estava tudo fora do controle. Ela sabia que não conseguia dar a eles o que mereciam. Então, deixou com seus pais. Sim, ela entregou os filhos para os avós criarem. Quando Kirsten entrou no programa, os filhos Nico e Lexi já viviam com os avós há mais de 10 anos. Durante todo esse tempo, Kirsten lutava contra os seus vícios com as drogas e a comida, até perder completamente a noção do próprio peso. Seus filhos contaram como era crescer longe da mãe. Eu quase nunca via ela. Ela usava drogas e não queria que estivéssemos perto. Sabia que seria melhor para mim e para Lexi ficar com nossos avós. 6 meses após ficar limpa, Kirsten decide voltar a morar com os pais e divide o quarto com seu filho Nico. Mas a verdade é que ela também não conseguia mais cuidar de si mesma. Seu corpo estava tão debilitado que precisava de ajuda até para tarefas básicas, como tomar banho ou se limpar depois de usar o banheiro. Ela diz que sua família faz tudo por ela. Sua mãe prepara a comida, lava suas roupas e às vezes até precisa lhe dar banho. Ela diz: "Eu sou uma inválida." Nico, ainda um menino, se vê forçado a viver apertado no mesmo quarto que a mãe. Sua cama ocupa quase todo o espaço. E pior, Kirsten o obriga a esconder comida dela, alegando estar em um dia do lixo, ou seja, uma desculpa para sair da dieta. Ela chega até a subornar o filho para trazer lanches escondidos, mesmo contra a vontade dele. Nico, carente da atenção da mãe, que esteve ausente por uma década, cede e aceita participar desse ciclo destrutivo só para agradá-la. Ele diz que tem medo que um dia ela simplesmente não consiga mais sair da cama. O público se solidarizou com Nico. Um usuário da plataforma Reddit comentou: "E parte o coração. Ela foi uma mãe ausente por 10 anos e agora espera que ele largue tudo para cuidar dela. Ele só tinha 13 anos e merecia ser apenas uma criança." Mas Kirsten não é a única. Assim como ela, Pauline, que pesa mais de 300 quilos, também espera que seu filho assuma todas as responsabilidades. Pauline é consciente de como está prejudicando o filho Dylan. "Sei que estou fazendo mal a ele, com o meu vício em comida. Esses últimos 6 anos devem ter sido horríveis para ele." Dylan, ainda adolescente, faz tudo por ela. Vai ao mercado, prepara suas refeições, cuida da casa e ainda obedece às ordens abusivas da mãe, que exige os maiores alimentos que ele encontrar. Ele diz que espera que um dia ele não precise mais cuidar dela, mas ele não pode sair de casa. Pauline precisa dele para tudo, e ela sabe disso. Ela mesma admite que abusa do fato de ser mãe. Ela afirma que o obriga a comprar comida. Ela sabe qual é o problema, sabe a solução, mas não tem controle nenhum sobre si mesma. E pior, não se importa em arruinar a vida do próprio filho. Pauline reconhece o que fez com o filho. Dylan nunca teve infância. Desde que se entende por gente, ele cuida da mãe que sempre pesou mais de 200, 300 quilos. Durante o programa, Dylan aparece apático, sem emoção. É como se ele tivesse acostumado a viver como um cuidador, e não como um filho. Isso é mais comum do que parece no programa. Assim como Nicole. Ela virou um meme por suas explosões chiliques. Mas por trás da fama viral está outra história trágica. Nicole é incapaz de cuidar dos filhos. Ela é quase imobilizada pela obesidade. Seu parceiro Charlie tem que afastar caixas e prateleiras do supermercado para conseguir passar com ela. Seus filhos pequenos vivem com os avós. E segundo denúncias, o serviço social já ameaçou tirar a guarda deles definitivamente. Nicole representa um dos casos mais extremos de negligência familiar, assim como Kirsten, Pauline e tantas outras. Existem histórias que, ao serem exibidas na TV, nos deixam sem palavras. Casos em que a negligência, a dor e o sofrimento das crianças são visíveis,
E tudo começa com pais que simplesmente não conseguem cumprir seu papel. Esse é o caso de Nicole. Ela, que pesa mais de 270 quilos, vive uma realidade onde não consegue cuidar nem dos próprios filhos. Sua mãe, já idosa, é quem acaba assumindo toda a responsabilidade. Cansada, frustrada e sobrecarregada, ela desabafa por precisar cuidar de 2 crianças pequenas, enquanto sua filha não faz esforço nenhum para mudar. Em uma cena perturbadora, Nicole grita do lado de fora do banheiro. Seu filho de apenas 2 anos está dentro da banheira, brincando com a torneira de água quente, sozinho. Nicole não consegue entrar, pois seu tamanho não permite passar pela porta. A avó corre para ajudar, mas também está esgotada. Ela mesma já confessou que não consegue dar conta de 2 crianças sozinha. Com 2 figuras adultas completamente ausentes, as crianças crescem sem a atenção que merecem. É devastador. O mais triste, os filhos de Nicole nem a reconhecem como mãe. Eles acham que a avó é quem realmente ocupa esse lugar. Então Nicole desabafa. Em outra cena chocante, a família se hospeda em um hotel para visitar o Dr. Now. Nicole tenta subir na cama, mas como ela está sobre rodas, a cama se move e ela cai. O clima explode. Nicole e o marido começam a brigar na frente das crianças que estão sobre a cama. Ela grita com ele, xinga, o insulta e perde completamente o controle. Ela o chama de idiota e diz que não consegue subir na cama, pois ela está se mexendo. As crianças começam a chorar. Nicole continua gritando e ofendendo todos ao redor. É claro que sua frustração é profunda, mas seus filhos estão pagando o preço. E Nicole não é a única. Ashley Dunn, outra participante do programa, pesa mais de 320 quilos. Com essa condição, ela só consegue andar por cerca de 20 metros. Suas tarefas básicas se limitam a se lavar e se aliviar, e mesmo isso é um desafio. No início do episódio já percebemos os sinais de alerta. Seu apartamento está completamente sujo e desorganizado. Ashley mal consegue manter o ambiente em ordem. E quem acaba assumindo a responsabilidade? Seu filho de apenas 5 anos, Patrick. Ele é quem faz tudo em casa. Ele é, nas palavras da própria mãe, as pernas dela. De lavar roupa até preparar comida. Em um trecho comovente, ela diz: "Vai lá buscar o balde azul, filho. Vamos lavar umas roupas rapidinho." O menino com dificuldade tenta colocar roupas dentro da máquina de lavar. Ele sequer alcança a abertura sem ter que subir nela. É de partir o coração. Um comentário no YouTube escreveu: "Ver aquele menino lavando roupa me destruiu. Ele é inteligente e independente, mas não era para aprender assim. Espero que ele tenha melhorado." E não é só isso. Como o pai de Patrick trabalha como caminhoneiro e passa até 100 horas por semana fora de casa, é o próprio menino quem prepara todas as refeições da mãe. Comida de micro-ondas, bolachas, snacks. Tudo muito calórico e nada saudável. A infância de Patrick foi simplesmente roubada. E infelizmente, essa não é uma história isolada. Miller, uma mulher que chegou aos 318 quilos, também depende totalmente dos filhos. Ela cresceu com uma mãe emocionalmente ausente, que só sabia demonstrar afeto com comida. Quando ela ou seus irmãos recusavam a comida, eram punidos com violência. Miller comia não apenas sua comida, mas a dos irmãos também, para evitar que eles apanhassem. Ela teve seu primeiro filho com o marido Elroy, quando já estava próxima dos 230 quilos. Quando tentaram ter outro, descobriram que ela não podia mais engravidar. Mesmo assim, adotaram mais filhos. Ao todo, são 5. Aos 40 anos, Miller desenvolveu lipedema, uma condição crônica que faz com que a gordura e tecido conectivo se acumulem principalmente nas pernas e quadris. A doença, somada à obesidade, torna seus movimentos praticamente impossíveis. Agora, completamente acamada, depende 100% dos filhos para tudo. E se isso já não fosse suficiente, seu marido também adoeceu, com insuficiência renal terminal e problemas cardíacos graves. Elroy agora precisa de cadeira de rodas e andador para se locomover. Essas histórias são um alerta doloroso sobre como os excessos, a negligência e a falta de apoio podem destruir famílias inteiras. Crianças não deveriam ser cuidadoras. Elas merecem crescer com segurança, carinho e atenção. E essas realidades nos mostram de forma brutal o que acontece quando tudo isso lhes é negado. A maior parte das tarefas da casa, especialmente as compras de supermercado, ficam por conta da filha de Miller. E ela parece guardar um certo ressentimento pelos pedidos pouco saudáveis que a mãe exige. A filha também demonstra certo medo da própria mãe. É como se ela soubesse que se não trouxer exatamente o que foi pedido, haverá algum tipo de punição. Mesmo sem querer, ela acaba cedendo. A gente não quer trazer tudo o que minha mãe pede, mas se a gente não trouxer, ela vai ficar brava. Além das tarefas da casa, a filha de Miller ainda carrega uma culpa enorme. Ela se sente responsável pelo peso da mãe, porque é ela quem compra e entrega a comida. Esse é um fardo enorme para uma criança carregar. Ela
está apenas obedecendo às ordens, mas carrega nas costas a responsabilidade que a mãe pode morrer por causa da comida que ela mesma está levando até ela. Como foi dito antes, os filhos dela fazem absolutamente tudo para cuidar da mãe, inclusive limpá-la após ela defecar na cama. É horrível para eles, mas não tem quem mais faça isso. E aqui é importante fazer um alerta. Se Miller não estivesse acamada por causa da obesidade, esse tipo de situação seria classificado como abuso infantil. Uma situação parecida é de Lisa Fleming, outra participante do programa, onde filhos e netos se revezam nos cuidados com ela 24 horas por dia. Lisa perdeu o pai ainda jovem e isso a jogou num ciclo destrutivo de álcool e compulsão alimentar. Pouco depois, perdeu o irmão, e em seguida a mãe a culpava pela morte dele. A comida se tornou o único refúgio, a única coisa que ela sentia que podia controlar. Hoje completamente mobilizada, Lisa depende da filha e do neto para tudo. Fiquei doente há um mês e minha perna doía muito. Minha filha Daniele foi olhar e descobriu que tinha larvas ali. Lisa, além de extremamente obesa, tem quase 50 anos, o que agrava ainda mais os problemas de saúde. Sua filha precisa dar banho nela todos os dias e limpar infecções causadas pelas dobras de pele, e o neto ajuda diariamente nessa rotina. Uma imagem perturbadora, uma criança ajudando a limpar a avó completamente nua. Assim como no caso de Miller, muitos consideram isso uma forma de abuso. Nenhuma criança deveria passar por isso. Apesar de Danielle já ser adulta, ela também é vítima. Segue presa aos maus hábitos da mãe e também luta contra a balança. A filha está pronta para repetir o mesmo caminho da mãe, e infelizmente Lisa não teve forças para mudar. Mesmo com o apoio da família, falhou no processo de emagrecimento. Mas já era tarde demais. Poucos meses após a exibição do episódio, Lisa faleceu. Seu corpo não resistiu. Outra participante que lutou e falhou foi Penny, que pesava 530 quilos. Ela também não conseguiu seguir o programa do Tornal. Desde pequena, ela já enfrentava o peso. Era sempre a mais gorda da escola. Aos 22 anos, já pesava quase 140 quilos. Na quarta série, já usava roupa tamanho adulto. Era horrível. Após se casar com Edgar, teve um filho chamado Liam. O marido abandonou o trabalho para cuidar exclusivamente dela. Liam, embora não cuide da mãe diretamente, também sofre as consequências. Ela está presa na cama. Só consegue ver o filho se ele ir até ela. Toda a responsabilidade parental fica para Edgar. Ele cuida da casa, do filho e ainda alimenta Penny. Ela é teimosa e Edgar cede. Compra tudo o que ela pede, senão vai ter confusão. Ela não consegue nem sair de casa para ver o filho jogar futebol ou participar de algum evento na escola. Edgar grava tudo para mostrar a ela depois. Hoje é a formatura do jardim de infância do pequeno Liam. E é difícil. Difícil porque eu deveria estar indo assistir a cerimônia de premiação. Mas estou aqui. Penny não consegue estar presente. Mas o mais doloroso é ter que dizer desculpa, eu não vou poder ir hoje. E Liam, com aquele olhar triste e confuso, apenas responde: tá tudo bem. Mas não está tudo bem. Liam fica claramente abalado por não entender porque sua própria mãe nunca está nesses momentos especiais. Liam a ama profundamente, e ela acreditava que a maternidade mudaria tudo, mas ao invés de melhorar, a situação só piorou. Como se isso não fosse suficiente, ela viu um mundo de ilusões. Ela acredita sinceramente que faz mais pelo filho do que muitas mães fazem. Mas ela jura que estará no próximo evento do filho. Mas como isso seria possível se ela sequer consegue andar, preparar a comida dele, lavar suas roupas ou brincar com ele? Durante o tratamento, o Dr. Now exige que a família se mude para Houston, para ficar próximos ao hospital. E quem paga o preço é Liam. Ele precisa abandonar a escola, os amigos e ir morar em um minúsculo apartamento de um quarto, onde divide uma beliche com o pai. Mesmo diante de tudo isso, ela jamais se mostra arrependida. Ela não assume a responsabilidade por terem tido que se mudar. Conforme os meses passam, Penny para de responder ao Dr. Now. Ela parece não se importar com o fato de que quanto mais rápido perder peso, mais rápido poderá voltar para casa e devolver a Liam a vida que ele merece. Mas é impossível negar. Entre todos os pais que já mostramos aqui, ela é uma das mais iludidas. Ela acredita de verdade que é uma mãe maravilhosa sem perceber o quanto está prejudicando o próprio filho. E por falar em casos extremos, deixamos o pior para o final, James King. Notório por ser um dos piores casos da história do programa, sua atitude repulsiva e seu constante papel de vítima causam indignação. Com um peso estimado bem acima dos 270 quilos, James está completamente acamado e depende da parceira Lisa e da filha Bailey para tudo. Além de depender totalmente para tarefas básicas, James ainda sofre com sérios problemas de saúde.
Ele tem infecções graves nas pernas por conta da má circulação. Lisa e Bailey precisam limpá-lo todos os dias. Mesmo com uma sonda urinária, ele ainda precisa usar o leito como banheiro. Bailey, uma criança, é quem limpa o próprio pai várias vezes por dia. Nenhuma criança deveria abandonar a escola para cuidar dos próprios pais, principalmente quando a culpa da situação é exclusivamente dele. É assim que muitos enxergam a situação, revoltante. Sacrificar a educação de uma menina por conta da obesidade mórbida de um adulto é inaceitável. E o desfecho não poderia ser pior. Após o programa, James King faleceu aos 49 anos vítima de falência renal. James ficou marcado como um dos maiores fracassos da história de Quilos Mortais. Obrigado por passar mais um tempo conosco. Não se esqueça de curtir e inscrever para nunca perder outro vídeo. Nós também selecionamos esses vídeos que recomendamos que você assista em seguida. Bom pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.